Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é português. Mais de 40 anos com concursos públicos. E falando em concurso público, você viu que nós teremos o concurso para a Câmara Municipal de Paracatu? Quer saber um pouquinho sobre o que fala o edital acerca do português? Quer fazer algumas questões da banca para que você possa conhecê-la? Então, acompanhe comigo, por favor. Bem, a banca organizadora é a IBAN. São 10 vagas, analista legislativo 1, analista legislativo 2 e técnico legislativo. A remuneração vai de 5.600 até quase 10.500. Inscrições de 28 de maio a 1º de julho. Prova 4 de agosto. Vamos estudar? Vamos garantir uma vaga dessa? Pois é. O que é que está sendo pedido? Se você comparar o programa, de língua portuguesa para o ensino superior e para o ensino médio, você vai ver que não há tanta diferença, senão é mesmo a diferença de nome ou algo que eles especificam um pouco mais. Então veja que nós temos aqui a questão da leitura de texto, principalmente trabalhando a questão da compreensão, ou seja, o entendimento, os modos de organização do discurso. Então entram aqui, as tipologias textuais, então texto descritivo, narrativo, argumentativo, injuntivo, expositivo, dissertativo. Você sabe qual a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, então você precisa saber os gêneros do discurso. Então, por exemplo, quando falamos a diferença de um conto para uma crônica, de uma notícia para uma reportagem, você conhece isso? Ainda, a questão ligada à coesão e coerência, sempre muito cobrada nos concursos públicos. Então, aqui dentro, tanto entra a questão do uso das conjunções, das preposições, dos pronomes, como também a questão da pontuação, uma possível ambiguidade, um possível duplo sentido, tudo isso nós temos que trabalhar aqui dentro. Veja que, como falamos em coesão, e quando falamos em coesão pensamos também na questão das conjunções, temos as relações entre as partes do texto. Então, relação de causa, de consequência, de comparação, de conclusão, de exemplificação, de generalização, de particularização. Isso daí a gente estuda tanto na questão da conjunção, quanto dos advérbios, quanto de preposições, vai depender. A questão dos conectivos que aparecem aqui. Então, a questão da classificação, do uso, dos efeitos de sentido, o emprego de verbo, trabalhando não só pessoa, número, tempo e modo, mas as vozes verbais. Veja que isso é referente à morfologia, ou seja, à classe de palavras. Temos também o pronome em relação à classe de palavra e não só o emprego, se eu uso o, se eu uso lhe, mas quando eu uso esse o e quando eu uso esse lhe, se eu coloco esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, próclise, mesóclise, ênclise. Temos aqui também as formas de tratamento. Qual é o pronome usado para se referir, por exemplo, a um cardeal? Tá? Então, isso aparece aqui dentro. Você vai observar que a sintaxe também está presente. Veja que aqui está falando de transitividade verbal e transitividade nominal. É porque eles falam aqui, por exemplo, da ideia do complemento verbal, objeto direto, indireto, direto e indireto, o complemento nominal, que por sua vez você tem que saber a diferença dele para o adjunto adnominal, tá? Então, aparece para gente tanto as funções sintáticas, então entra aqui todas as funções, sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto, vocativo, predicativo e por aí vai, quanto às classes, que são 10, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Veja que eles também cobram aqui a questão da estrutura das palavras. Então, radical, vogal temática, sufixo, prefixo, desinências,
quanto à formação. Trata-se de uma palavra formada por derivação ou por composição? Que tipo de derivação? Que tipo de composição? Temos também o estudo relacionado à regência, como também os estudos relacionados à concordância, uma vez que a gente trabalha aqui dentro a questão das funções, nós trabalhamos o sujeito e o verbo, portanto, também a concordância. Nós temos ainda aqui dentro o estudo relacionado à regência e relacionado à crase, obviamente. A pontuação, com todas as suas regras e a mudança no sentido que por acaso apareça aqui dentro, né? A sintaxe que eu já te falei apareceu aqui na função, eles retomam como sintaxe do período simples e também do período composto, a classificação das orações. Você sabe a diferença, por exemplo, de uma oração subordinada adverbial para uma subordinada adjetiva, uma subordinada substantiva? Você não acredita que isso é fácil, não? Mas tá? É muito simples, é fácil de você compreender isso se a gente for direto ao ponto. Aqui dentro, nós também temos questões relacionadas ao sentido das palavras. Então, aqui tanto aparece sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo, quanto aparece a questão da denotação, da conotação e aqui dentro a figura de linguagem. Você sabe a diferença, por exemplo, de uma metáfora para uma metonímia e uma comparação? Pois é, nós temos aqui as funções da linguagem, questão de função metalinguística, a questão da fática, né? E daí por diante, uma possível gradação e ênfase. Temos também a questão relacionada à acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico e também recursos gráficos com regras e efeitos de sentido. Obviamente que aqui dentro, quando nós falamos dessa estrutura, também, junto com a acentuação gráfica, poderemos ter um novo acordo envolvendo a ortografia, ou seja, o emprego do hífen. O programa é grande? É muito grande. E você não tem só português para estudar. Como você faz então? Veja só, eu criei o meu curso de português para a Câmara de Paracatu. É um curso em questões da banca IBAN. É a banca que fará a sua prova. Então, como isso funciona? Eu tenho lá uma primeira prova que você fará essa prova, você em seguida vai anotar as suas dificuldades nesta prova e você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu começo trabalhando aqui com você o texto, mostrando o que você tem que ler com mais atenção, porque você costuma ganhar questões se você analisa isso. Você vai observar que eu explico como você faz para ler esse texto, para que você o leia uma vez só, não precisar de ficar voltando o tempo todo nessa leitura, certo? Ainda, depois eu vou para a primeira questão. Começo a explicar para você desde o enunciado. Prestar atenção em possíveis pegadinhas, cuidados que você deve ter, significado de termos que porventura você não conheça. E aí eu vou explicar por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha que é. E lógico, vou explicar as outras opções também. Vamos imaginar que essa questão aqui envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunto adnominal. Eu vou explicar isso aqui para você, mas de uma forma rápida, direta, mas certeira. Tão certeira que eu vou aplicar na questão para você ver. Ótimo, você faz essa anotação no seu caderno e passamos para a segunda questão. A segunda questão envolve a diferença de comparação metáfora e metonímia. Então, eu vou explicar isso para você e vou aplicar na questão. Ou seja, você vai aprender o conteúdo, vai conhecer o que a banca mais cobra, vai conhecer a banca e vai estar também exercitando.
tá? Porque português sem exercício não funciona, não é verdade? Não adianta você pegar essa matéria e ficar lendo numa apostila ou num livro, isso não é o suficiente. Também trabalho com PDFs. Então eu tenho lá, por exemplo, figura de linguagem que eu vou explicar para você, mas eu também tenho um PDF de uma paginazinha que resume a figura, que é o que você precisa conhecer. Então você não vai ficar lendo um mundo de material sem necessidade. Percebeu? Então é assim que a gente aprende, com mais de 40 anos de preparatório para concursos, que realmente funciona estudar para uma prova de concurso, certo? Bem, eu selecionei aqui duas questões da banca para você. Essa daqui, BAN 2023, da Prefeitura de Bragança Paulista para secretário escolar. Olha só, a questão diz assim: a fotossíntese é um processo no qual a luz do sol é convertida em energia para a planta, de modo a preservar o sentido e respeitando-se a norma culta, os elementos enfatizados poderiam ser substituídos por. Então veja, você tem que manter aqui o sentido e você não pode cometer desvios da norma culta, quer dizer, erros. Tá? Você não pode ter erros na construção dessa frase. Os dois elementos precisam ser respeitados, mas você tem que reescrever essa frase substituindo esse no qual. O que você vai perceber? O qual, que é um pronome relativo, ele substitui o termo anterior, ele pode ser substituído por que? Ótimo! Agora, o que é esse no que aparece aqui? No é a preposição em mais o. Ou seja, ele foi em o carro. Quer dizer, ele foi no carro. Percebeu? Da mesma maneira, se eu falar para você neste, por exemplo, o que nós temos aqui? Temos a preposição em mais o pronome demonstrativo este, em este carro, ou seja, neste carro. O que é, por exemplo, o do? É a preposição de mais o artigo o. Igual se eu falar para você, por exemplo, deste, isso é de preposição mais o pronome demonstrativo este. E daí por diante. Então, o que você sabe? Que o qual eu substituo pelo que. E o no é igual à preposição em mais o. Então, eu posso substituir o no qual por algo que tenha a preposição em. Então, não é a preposição do, de, que aparece na letra A, não é a preposição para e nem a preposição de. Só pode ser a preposição em. E o qual eu troco pelo por quê? Pelo que eu apresentei para você. Resposta letra B. Viu? Uma questão considerada dificílima e que você resolve com extrema facilidade. Tá vendo? É assim que a gente estuda para concurso. Veja agora, por favor, esta outra questão, essa questão número 10, também do mesmo concurso da Prefeitura de Bragança Paulista. E diz o seguinte: o trecho a seguir será utilizado na resolução das questões 9 e 10, que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. Isso aparece no primeiro parágrafo do texto. No contexto, o que é contexto? Contexto é a situação, ou seja, no contexto em que está inserido, ou seja, na situação em que está inserido. O elemento em destaque na frase tem uma relação de. Essa relação, eles podem falar relação simplesmente, ou relação semântica, ou relação discursiva, é tudo nome que a banca usa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma relação de sentido. Pois é, o que nós vamos perceber aqui é que nós também temos PDF, tanto de preposição quanto de conjunções. Mas veja que aqui está dizendo
que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. O que eu quero dizer com para comprá-los? Eu quero dizer com o objetivo de comprá-los, não é isso que eu quero dizer? Ou seja, com a finalidade de comprá-los. Então, esse para está indicando uma finalidade. Sim, eu poderia usar aqui, o a fim de separado, tá? A fim separado, que quer dizer com a finalidade. Daí que empregam parcela considerável de suas rendas a fim de comprá-los. E esse a fim quer dizer com a finalidade. Cuidado, se eu escrever o a fim junto, ele quer dizer semelhança. Tá? Ele quer dizer afinidade. Meu pensamento está afim com o seu, quer dizer, está em semelhança, em afinidade. Veja que são palavras diferentes. Tranquilo? Então, muita atenção que você vai aprendendo e vai tendo várias informações numa mesma questão. Como fazer a questão, outras maneiras que o enunciado pode ser elaborado, o entendimento desse enunciado e até expressões que venham a causar dificuldades, certo? Não é comparação. Comparação, eu falo, ele é tão alto quanto ela. Por exemplo, sentido, claro, qualquer uma indica um sentido. Então, isso aqui é impossível. Explicação, isso é se eu dissesse, por exemplo, um porquê, né? O porquê ele pode estar indicando a explicação de alguma coisa. Um pois escrito antes do verbo, quando eu falo, por exemplo, pois adoeceu, é uma explicação. Ah, vai uma dica. Se eu disser adoeceu, pois, colocando pois depois do verbo, não é mais explicação, é conclusão. Mas isso é assunto para o nosso curso, tá? Veja que você aprende de uma maneira muito rápida e direta, certo? Bem, é isso. O meu curso da Câmara de Paracatu, o meu curso de questões, no mínimo 100 questões resolvidas, como eu resolvi essas duas aí, da banca IBAN, é a melhor maneira que tem de você estudar para esse concurso sem perder tempo. E eu também convido você a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que com o tio Paulo você fecha a prova de informática. Que tal fazer a nossa dobradinha? Estudar português comigo e informática com o Paulo. Veja que você terá cursos com muita qualidade e por precinhos muito humanos. Entre em contato aí no nosso WhatsApp e deixa a gente poder fazer parte da sua história, tá? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.